No Evangelho, né, que é muito interessante, Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 30 até 37, né? Eu vou ler, depois a gente vai desdobrar um pouquinho. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras. Tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando na casa, era a casa de Pedro, né? Jesus perguntou: do que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou, ou seja, o próprio Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, nesse evangelho, meus irmãos, a gente tem que entender a cena em que ele aconteceu. Jesus, vendo o evangelho de São Marcos um pouco antes, Jesus tinha feito uma série de milagres. E os apóstolos certamente ficaram encantados com os milagres que Jesus fazia. Né? Ficavam, Deus, é o Filho de Deus. Né? São Pedro já tinha dito, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, etc. Então Jesus se retira com os discípulos porque ele queria dar um ensinamento mais profundo para os discípulos. Os discípulos não podiam ficar pensando num Messias glorioso, triunfante, que fosse libertar Israel de maneira maravilhosa, como era a mentalidade da época. Ele tinha que ir aos poucos ensinando para os discípulos que não era assim que ele ia salvar Israel. Não era assim que ele ia salvar o mundo. Ele ia salvar o mundo pela morte dele. Ou seja, era algo totalmente oposto daquilo que eles pensavam. Totalmente oposto. Né? Por isso a gente vê lá Pedro começar a repreender Jesus, né? Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, começa a repreender Jesus, quando Jesus começa a dizer que ele vai sofrer, que vai para Jerusalém, que vai morrer. Para com isso, Senhor. Jesus tem que repreender Pedro. Afasta-te de mim. Ou seja, a mentalidade dele era exatamente uma mentalidade totalmente diferente. Né? Então Jesus chama ele para um lugar deserto e vai conversar com eles. Né? Atravessar a Galileia. E não queria que ninguém soubesse disso, porque estava ensinando os seus discípulos. Ele tinha que ensinar essas coisas, os discípulos tinham que entender, porque depois vão ter que viver isso. Né? E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão. Jesus fala claro. 2, 3 vezes Jesus falou sobre isso. Né? Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Quer dizer, Jesus nunca deixa de colocar a ressurreição. Eu vou morrer, vão me matar, vão me torturar, mas eu vou ressuscitar. Só que os discípulos não captavam isso. Né? Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Por que tinham medo de perguntar? Porque não queriam saber a verdade. Não é possível esse homem que, fazendo tantos milagres aqui, o Filho de Deus, vai morrer desse jeito. Será que ele não vai ter poder para se libertar da morte? Ele que tem poder para fazer tanta coisa, da ordem para o vento, da ordem para o mar, da ordem até para os demônios. Não acreditavam. Não acreditavam. Então, ficavam quietos, né? Diz o evangelista, né? São Marcos, né? Que ficavam quietos, tinham medo de perguntar.
Então chegaram a Cafarnaum, né? Depois de passar todo esse tempo aí caminhando pela Galiléia, Jesus isolado com ele, explicando, chegaram à casa de Pedro em Cafarnaum, onde eles moravam, né? Estando na casa, então Jesus perguntou para eles, né? O que vocês estavam discutindo pelo caminho, né? Depois de ter colocado toda essa questão da morte e ressurreição, eles ficaram calados. Ficaram calados por quê? Porque ao invés deles acreditarem naquilo que Jesus estava falando, que ia morrer, eles estavam pensando em outra coisa. Quem é o maior no reino de Deus? Né? Eles, porém, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Eu fico pensando, né? Jesus já tinha escolhido Pedro para ser o chefe da igreja. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Quando ele vai fazer algumas coisas, ele só chama Pedro, Tiago e João. Na transfiguração, só chamou os três. Quando ele foi fazer aquele milagre da ressurreição da filha de Lázaro, ele só chamou os três, né? A gente vê aquele episódio em que a mãe de São João, né, e o seu irmão, né, Tiago, a mãe foi lá pedir para Jesus: olha, quando o senhor estiver no seu reino, senta um meu filho à sua direita, o outro à sua esquerda. Ou seja, todo mundo queria o primeiro lugar. E é isso que estavam discutindo pelo caminho. E quando Jesus perguntou, ficaram quietos, né? Eles, porém, ficaram quietos porque estavam discutindo isso. Mas Jesus, que sabe ler os nossos pensamentos, porque é Deus, né? Jesus, então, entendeu o que eles tinham conversado, mesmo sem ele terem falado. Ficaram calados, né? Mas Jesus sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Completa o ensinamento dele. Jesus já tinha falado dele. Eu vou para Jerusalém, vou ser torturado e vou morrer. Depois eu vou ressuscitar. Agora vocês estavam discutindo quem é que vai ser o maior. Então aprendam uma coisa: no meu reino é diferente. No meu reino, o maior, né, é aquele, né, que serve. Se alguém quer ser o primeiro, então seja o último de todos e aquele que serve a todos. É para nós também uma lição muito grande, né? É a lição da humildade, é a lição dos santos, é a lição do escondimento. É uma lição que nos dá a Madre Teresa de Calcutá, uma lição que nos dá a Irmã Dulce, nos dão todos os santos, que viveram para servir. Seguindo aquilo que Jesus disse: eu não vim para, né, ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, isso é para nós também. Nós também ficamos assim meio que nem os discípulos. Ah, não, isso não. Esse negócio de servir, de ir para Jerusalém e morrer, não. Eu quero aí o primeiro lugar. Eu quero aí o destaque. O pecado original colocou isso em nós. Jesus insiste no Evangelho profundamente essa questão da humildade. É a humildade que vai nos colocar lá em cima. Não é a soberba, não é, né, a vaidade, a arrogância, a prepotência, a autossuficiência, a jactância, não sei assim, o exibicionismo, não. O que vai colocar a gente lá no alto é a humildade, é escolher o último lugar. Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Eu quero o último lugar. Porque ninguém vai brigar comigo por causa do último lugar. As pessoas brigam por causa do primeiro lugar. Então, gente, isso é um exercício que nós temos que fazer a vida inteira. Tentar buscar o último lugar. O que é buscar o último lugar? Não é a gente se desprezar, se desvalorizar. Não. Mas é uma vida de tentar servir. E aí Jesus ensina como é que é isso. Ele continua dizendo aqui, né? Em seguida pegou uma criança, colocou no meio deles e abraçando essa criança, interessante, né? Esse abraço nessa criança é um abraço no pequeno, é um abraço naquele que é, não sei, desprezado,
quem sabe ignorante, né? Carente de conhecimento da doutrina, carente de qualquer coisa, abraçando aquela criança, né? Ele disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. Jesus se identifica com o pequeno, com o pobre, com o humilde, com aquele que precisa de ajuda. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Que raciocínio interessante. Não sei se vocês notaram. Quem acolhe a criança, acolhe Jesus. E quem acolhe Jesus, que está na criança, acolhe o Pai. Então veja como a caridade é importante. A caridade faz a gente acolher Jesus, consequentemente acolher também o Pai. E onde está o Pai, está Jesus, está também o Espírito Santo. Então a caridade faz com que a gente acolha Deus na nossa alma. Então a importância da caridade, né? A igreja fala da caridade espiritual e da caridade material. Caridade material nós todos conhecemos. Aquela caridade do bom samaritano, que encontrou o homem caído no caminho dele e foi lá e tratou do homem. Mesmo ele sendo um inimigo, porque o judeu era inimigo do samaritano. O samaritano foi lá e tratou do judeu. Ou seja, a caridade é socorrer aquele que está diante do meu alcance, diante dos meus olhos, aquele que bate na minha porta, ou quem sabe até mora na minha casa, ou trabalha comigo no meu escritório, trabalha comigo na fábrica, trabalha comigo na escola. É aquele que está do meu lado, que precisa de mim, o próximo mais próximo. E tem a caridade espiritual também, né? A caridade espiritual, consolar aqueles que sofrem, consolar aqueles que choram, né? Tantas outras coisas no campo também espiritual. Aquele que tem angústia, tem depressão, tem tristeza, tem desilusões na vida. Você emprestar seu ombro para alguém chorar, né? A caridade espiritual. Esta é a criança que Jesus abraça. Essa é a criança pequenina que Jesus abraça.